Minha gente, obrigado aí, né, Sandra, Mário, etc. É, minha gente, vi mesmo. A gente vai começar a falar sobre esse tópico aí de malevolência epistêmica, né? É, e, e como eu falei aí no início, antes de gravar, né? Eu queria que a gente assistisse esse trechinho aqui, porque ele vai se, digamos assim, ele vai se encaixar bem em muitas das coisas que a gente vai tratar aqui ao longo da nossa fala aqui, tá? Então, o Coringa é um exemplo de alguém que é malevolente. Então, e esse vídeo, essa fala do Alfred expressa o porquê, o que é alguém malevolente. E isso vai servir para a gente dar continuidade ao restante da nossa apresentação. Deixa eu dar play aqui para a gente conversar um pouco sobre esse vídeo. Criminosos não são complicados, Alfred. Só temos que descobrir o que ele quer. Com todo respeito, patrão, talvez este homem o senhor não compreenda também. Há muito tempo, eu estava em Burma. Eu e meus amigos trabalhávamos para o governo local. Eles queriam comprar a lealdade dos líderes tribais, subornando com pedras preciosas. Mas as caravanas foram assaltadas numa floresta norte de Rangoon por um bandido. Então nós fomos procurar as joias. Mas em 6 meses, não achamos ninguém que tivesse comprado dele. Um dia, eu vi uma criança brincando com um rubi do tamanho de uma tangerina. O bandido estava jogando as pedras fora. Então, por que roubou? Bom, porque ele achou que era um bom esporte, porque alguns homens não procuram nada lógico, como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Então, essa parte aqui do filme do Coringa, ela é muito representativa pro ponto que a gente vai tratar hoje, tá? Sobre a malevolência intelectual, né? Porque vê mesmo que aqui Alfred conta aí uma história de algo que, em tese, aconteceu com ele, né? E o ponto dessa história sobre que Alfred conta é que a intenção daquele ladrão não era algo, digamos assim, razoável, do tipo, perceba, muitas das nossas más intenções, muito da nossa perversidade, ela pode ter uma raiz boa, uma raiz lógica, uma raiz racional. Então, por exemplo, eu roubo para ter mais dinheiro para poder comprar mais coisas. Bom, há um motivo lógico aí por trás. Há um motivo racional aí por trás, mesmo que seja uma racionalidade instrumental, né? Eu, por exemplo, eu faço A para tentar alcançar B. E aí, ao tentar alcançar B, eu passo a de algum modo, de algum modo, praticar uma má ação como A que eu não praticaria em outras circunstâncias. Essa é uma possibilidade. Né? Mas esse exemplo que o Alfred dá para o Bruce, lá em Batman, é um exemplo diferente, né? E por que é um exemplo diferente? Porque o ponto aí que chama atenção é justamente a questão da maldade e da perversidade. Né? Então, assim,
O bandido lá que estava roubando a caravana, lá do Alfred, ela não estava roubando a caravana por um motivo lógico, por um motivo qualquer que seja, né? Ela estava roubando a caravana por uma questão para citar as palavras de Alfred, né? Para ver o circo pegar fogo. E, e Alfred diz que Bruce interpreta mal o Coringa, porque o Coringa parece ser esse sujeito. Coringa não é o cara que você pode dar dinheiro, não é o cara que você pode dar o que quer. Perceba que a ideia aqui de Bruce é que todo homem é racional, todo homem é razoável, né? Quando ele diz assim, a gente só precisa entender o que ele quer. Como se por trás das nossas ações houvesse um fundo de razoabilidade. Por trás de nossas ações houvesse algum tipo de motivação racional. Você dá a motivação para a pessoa e a pessoa fica satisfeita com o que ela quer. E aqui você vê claramente que Bruce, ele faz pouco caso, vamos dizer assim, ele faz pouco caso da maldade humana, da perversidade humana, né? Ele, para citar em outras palavras, ele faz pouco caso como é que eu posso dizer? Ele faz pouco caso uh, ele faz pouco caso da natureza humana, né? Ele entende a natureza humana como algo que ela sempre age a partir de um princípio lógico, racional, etc. Né? E aí Alfred diz, não, nem sempre é assim. Então, vamos só voltar aos 3 pontos, minha gente, que a gente sempre volta, só para fazer a contextualização, principalmente se alguém começa a ver isso uma primeira vez, né? Pensa no seguinte, né? A virtude, e isso vai ser muito importante para a gente, toda vez a gente trabalha essa definição, mas hoje especificamente ela vai ser importante, porque a virtude são aquelas características que promovem o florescimento intelectual, faz com que a gente se desenvolva intelectualmente. Isso é a virtude. Então, a mentalidade aberta é uma virtude, a busca pela verdade é uma virtude, a busca pela investigação é outra virtude, o ser meticuloso e cuidadoso, o ser íntegro, a coragem intelectual, a humildade intelectual, a generosidade intelectual. Essas são virtudes que fazem com que nós, digamos assim, cresçamos enquanto seres intelectuais, né? Então, perceba, a virtude está ligada a um padrão intelectual, né? Isso vai ser importante porque, como a gente vai ver, a malevolência ela vai se opor a isso aqui, diretamente a isso aqui, né? Já o vício é um traço de caráter, uma atitude que ela danifica o conhecimento, os bens intelectuais, tá? Então ela atrapalha o conhecimento, ela mina o ambiente. A gente começa a ficar ou hostil ao conhecimento, ou cético com relação ao conhecimento, ou sem saber o que pensar, ou sem saber para que lado ir. Por quê? Porque o ambiente ou o agente ele foi minado ou danificado por vícios intelectuais, por atitudes intelectuais que são danosas. Tá? Então, pensa no orgulho. Eu não vou mudar de opinião, por mais que eu veja que eu estou errado. Tá? Então, você perde a chance e a oportunidade de crescer enquanto ser intelectual, de se desenvolver. Mas por conta do orgulho, você permanece no mesmo, com as suas mesmas antigas ideias. Por quê? Porque você não tem um amor ao conhecimento, você não tem um amor à verdade, você tem um amor mais a si mesmo do que a verdade em si. A gente pode dizer esse ponto, tá? E o modelo que eu estou criando no último capítulo da minha tese, aliás, um pedido de oração também, dia 15 de dezembro, dessa quarta-feira que vem a 8, né? Eu vou defender ela na qualificação, para depois ter a defesa final, né?
E vai ser 15 de dezembro à tarde. Quem quiser vai estar no YouTube, é só procurar o canal da UFRN, de PPG-FI, UFRN, e aí você acha a defesa. 15 de dezembro às 16 horas. E no último capítulo dessa minha tese, estou defendendo, trazendo, desenvolvendo o modelo Arminio-Wesley. Esse é um modelo baseado em epistemologia das virtudes. E o meu objetivo aqui é fazer com que a comunidade cristã ela possa ser edificada intelectualmente, ela possa ser santificada, ela possa crescer em virtudes intelectuais. Esse é meu alvo, esse é meu objetivo. Aí, minha gente, toda vez eu trago esse ponto, né? Agora eu quero que a gente converse um pouco sobre malevolência, para entender qual é o ponto da malevolência, tá? Para entender qual é a oposição da malevolência, tá? Então, a malevolência, essencialmente, ela é uma questão de oposição ao bem como tal, tá? Então, assim, uma pessoa malevolente é aquela que se opõe a algo bom. E por que que ela se opõe a algo, o bom, desculpa. Por que que ela se opõe ao bem? Que aquilo é bom. Então há um bem e ela vai se opor àquele bem. É claro que as nossas oposições a dados bens intelectuais podem ter várias raízes. A gente pode se opor a um bem por uma questão de orgulho, tá? Então, eu me oponho à mentalidade aberta, por quê? Porque eu estou defendendo essa opinião. Então, se eu defendo a mentalidade aberta, eu vou ser sujeito a mudar de opinião, e isso eu não quero fazer. Tá? Então, há 1001 motivos, 1001 coisas do porquê que a gente pode se opor ao bem. Mas, especificamente, a estrutura da malevolência, ela implica que a coisa que vai ser oposta não diz respeito a algo concatenado a um orgulho, uma presunção, a algo desse tipo. O elemento que vai ser oposto é o bem enquanto bem. É a coisa como tal. Né? Eu vou me opor ao amor enquanto amor. Eu vou me opor à humildade intelectual enquanto humildade intelectual. Eu vou me opor à bondade enquanto maldade. Eu vou me opor ao conhecimento enquanto conhecimento. Eu vou me opor à verdade enquanto verdade. Eu vou trazer esse tipo de oposição. Por isso que a malevolência ela é essencialmente ativa, volitiva e pessoalmente profunda. Né? Vamos entender esses pontos. Né? Quem é um ser que expressa bem a malevolência? Né? Você tem a obra lá de Milton, Paraíso Perdido. Milton, um grande poeta cristão. E Satanás lá, ele é caracterizado pela malevolência. Porque o Satanás lá, ele se opõe a tudo que é bom, tudo que é certo, tudo que é verdadeiro, tudo que é íntegro. Ele se opõe a tudo que há algum louvor, tudo que há alguma virtude, tá? Você tem esse tipo de oposição, tá? Por que que ela é ativa? Porque eu faço a coisa geralmente intencionalmente. Os filósofos discutem se a malevolência é algo... até que ponto ela é intencional, ou ela pode ser fruto de alguma ignorância, mas geralmente há um acordo que ela geralmente é ativa. Eu quero me opor àquele bem. Esse bem pode ser a verdade, esse bem pode ser o conhecimento, esse bem pode ser qualquer uma das virtudes intelectuais, pode ser o entendimento, pode ser a sabedoria, ou esse bem pode ser a humildade intelectual. Então, eu me oponho à humildade, eu caçoo da humildade intelectual. Né? Eu caçoo da verdade. Eu faço pouco caso da injustiça intelectual, da justiça intelectual. Aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que tem uma boa fama, eu inverto Filipenses 4:8. Né? Então, eu me oponho a essas coisas.
E não é necessariamente por algum motivo instrumental. É porque eu sou hostil àquilo. Eu sou hostil ao conhecimento. Eu sou hostil ao bem específico. Eu sou hostil quando alguém aparenta humildade intelectual. Eu sou hostil a isso. Né? Eu quero que ele se posicione. Eu quero que ele diga, peraí, ele defende A ou B. Porque eu não suporto a ideia de uma pessoa dizer que ela não sabe. Ou seja, ela ser intelectualmente humilde. Eu não suporto essa ideia. E pelo fato de eu não suportar essa ideia, eu sou hostil ao agente que exibe essa ideia. Então, por isso que ela é ativa, né? Eu intencionalmente vou contra isso. Ela é volitiva, né? Mais uma vez, ela depende da vontade do agente de ser contra essas características. E ela é pessoalmente profunda. Eu tenho aquilo com uma certa hostilidade. Né? Tanto que quando eu vejo alguém exibindo aquele traço ali, eu vou dar um jeito de desprezar aquilo. Eu vou dar um jeito de ser hostil àquilo. Então, vamos dar um exemplo. Quando eu vejo alguém exibindo o amor pelo conhecimento, eu vou dar um jeito de diminuir ele, de desprezar ele. Eu não suporto alguém que tem amor pelo conhecimento. Porque a virtude do amor ao conhecimento é algo que é algo que eu não simpatizo. Tá? Por isso que nesse sentido, a malevolência ela tem essa hostilidade ou esse desprezo por bens intelectuais ou por agentes virtuosos. Né? Eu vou tentar parar, diminuir, minar, destruir, falar ou colocar os outros contra tais bens. Então, vamos pensar no seguinte, né? A pessoa vai lá fazer teologia. Ela diz, eu vou fazer teologia. Aí, como eu tenho uma certa hostilidade ou desprezo para com o conhecimento, eu vou tentar parar ou diminuir. Olha, a letra mata. Né? A letra mata. Então, cuidado aí para você abraçar aí o conhecimento, etc, etc, etc. Claro que nós não somos seres que a gente consegue separar significativamente. Às vezes, você tem até, muitas vezes, uma intenção, às vezes boa, a gente é uma confusão, né? A gente nunca tem uma só intenção. Mas o que caracteriza a malevolência é justamente porque eu vou ser contra um bem que é um bem genuíno. O conhecimento é um bem genuíno. Então, quando eu venho com o discurso de que a letra mata, eu me oponho a um bem genuíno, que é, por exemplo, o conhecimento. Eu caçoo de quem tenta buscar verdadeiramente a verdade. Eu tento diminuir ela, minar ela, destruir a verdade. Eu não quero saber disso, etc, etc, etc. Tá? Então, ou eu me coloco contra um bem, ou eu tento me colocar os outros contra o bem. É isso que caracteriza a malevolência. A frase do Satanás de Milton, ela caracteriza bem a malevolência, né? Ela diz assim, mal, sejas o meu bem. Que sentido, minha gente, mal, sejas o meu bem? Né? Eu quero que aquilo que diz lá o livro de Isaías, né? O bem seja o mal e o mal seja o bem. Então, o agente malevolente, né, que tem esse vício de caráter, ele vai pegar e vai começar a exaltar aquilo que é ruim. E ele vai diminuir o que é bom. Né? Ele vai exaltar a falsidade, ele vai exaltar a ignorância, ele vai exaltar o orgulho, ele vai exaltar a presunção, ele vai exaltar os vícios intelectuais. E ele vai diretamente tentar diminuir os bens intelectuais e as virtudes intelectuais.
Ele vai tentar diminuir a humildade, ele vai tentar diminuir o conhecimento, ele vai tentar diminuir a coragem intelectual. Por quê? Porque essa é a oposição. Por isso que o Satanás de Milton, ele tem vários vícios ali, né? No Paraíso Perdido. Mas um que caracteriza ele é a malignidade. Ele é maligno. E como é que Milton coloca ele como maligno? Porque tudo que é bom, ele se opõe. E justamente a oposição dele é a bondade que tem por trás daquilo. Né? Uma espécie de malevolência que você pode ver. Pensa na pessoa que está arduamente tentando buscar ou tentando mudar de vida. Ela pega num vício e ela arduamente tenta, digamos assim, parar daquele vício. Parar aquele vício. E você começa a zombar dela. Então, aqui é esse o traço de caráter que caracteriza Satanás lá em Paraíso Perdido. Mal, sejas meu bem. E justamente essa noção aqui, né? Então, eu vejo alguém tentando buscar a santificação e o fato da pessoa buscar essa santificação, ela é para mim motivo de chacota, né? Enfim, essa vírgula está até no lugar errado. O mal para mim é motivo de chacota. Aliás, a busca da santificação é motivo de chacota. Eu me oponho à santificação pela santificação. Então, a pessoa vai defender a fé cristã, ela vai tentar defender a fé cristã. Mais uma vez, eu me oponho a isso. Eu me oponho a alguém que busca defender a fé cristã. Porque lembra, a malevolência, ela sempre se opõe a um bem genuíno, a um bem como tal. Tá? Às vezes, mais uma vez, minha gente, essa oposição pode ter outras... Ela pode não caracterizar a malevolência, porque ela pode ser fruto de outras motivações. Tá? Só que as motivações da gente nunca são inteiramente puras. Então, assim, geralmente a pessoa se opõe à santificação enquanto santificação, se opõe ao conhecimento enquanto conhecimento. Isso pode vir junto com preguiça, pode vir junto com orgulho, pode vir junto com uma série de outros vícios. Né? Porque a gente não é completamente, digamos assim, nós somos uma confusão. Mas quando eu me oponho ao bem como tal, isso é o que caracteriza a malevolência. Tá? Nesse sentido aqui, a malevolência epistêmica, eu me oponho ao bem intelectual como tal. Né? Então, há uma série de bens intelectuais, ao conhecimento, à sabedoria, ao entendimento, à verdade. E eu me oponho a esses bens de duas maneiras, ou de modo pessoal, ou de modo impessoal. Como é que eu me oponho a esses bens de modo impessoal? É quando eu me oponho ao bem abstrato em si. Então, eu me oponho à verdade. Eu me oponho ao conhecimento. Eu me oponho à sabedoria. Eu me oponho ao entendimento. E quando é que é pessoal? É quando eu me oponho ao bem-estar epistêmico da pessoa em si. Eu não suporto ver a pessoa que busca a verdade. Eu não suporto ver a pessoa que busca o conhecimento. Eu não suporto ver a pessoa que busca a sabedoria. Eu não suporto ver a pessoa que busca o entendimento. Eu não suporto ver a pessoa que busca esse tipo de coisa. Tá? Essa é a ideia aqui da malevolência. Então, ela pode vir num aspecto impessoal ou num aspecto pessoal. Mas a bondade em si das duas, ou dos bens epistêmicos, ou do bem-estar epistêmico de outras pessoas, ela que é o fruto aqui da oposição. Tá? Então, vê mesmo, né? O Coringa como a gente viu no começo, resultado dessa oposição. Né? O diálogo lá de Alfred, né? Alguns homens não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis.
Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Frase lá que Alfred diz para Batman, lá em Batman Cavaleiro das Trevas, né? Isso aqui caracteriza o Coringa, né? Porque geralmente a virtude intelectual ela é fundamentada numa certa... As virtudes, né? Ela é fundamentada numa questão de amor, de amar bens epistêmicos, amar o conhecimento. Então, as virtudes são frutos do amor. E os vícios são justamente a carência desse amor, né? Então, o vício, ele é um traço de caráter, e uma coisa que caracteriza ele é que ele, digamos assim, ele se coloca como oposto a esses tipos de amores. Então, ou, digamos assim, ou há uma preocupação insuficiente, como eu coloquei aqui, né? Por que preocupação insuficiente? Porque eu posso amar mais outras coisas do que o bem epistêmico em si. Eu posso amar mais a mim mesmo do que a verdade. Eu posso amar mais a mim mesmo do que a coragem intelectual. Eu posso amar mais o meu, digamos assim, o poder ou o meu status do que realmente amar a busca pelo conhecimento, a verdade, etc, etc, etc. Tá? Então, por isso que no coração da malevolência tem a ver com, a gente pode dizer assim, com essa oposição a esse amor pelos bens intelectuais. É por isso, minha gente, que a gente tem que desconfiar muito dos nossos corações quando a gente vê que ele está parecendo, se tornando, digamos assim, oposto a... Ele está se tornando oposto àquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, né? Porque isso significa que o nosso coração está envenenado de modo significativo, como é o coração do Coringa. O coração do Coringa é um coração envenenado, né? Ele, como é o coração do ladrão lá do exemplo de Alfred que a gente viu. Ele roubava só porque ele via querer no circo pegar fogo. Esse era o motivo que ele roubava. Ou seja, era maldade pela maldade, né? Os cristãos, durante muito tempo, eles ficaram na dúvida, né? Será que era possível alguém fazer a maldade pela maldade? Será que é possível existir esse nível de perversidade? Alguém buscar a ignorância pela ignorância, né? Parece que muitas vezes a maldade ela é fruto de uma distorção de um amor, né? Então, assim, eu busco um certo amor, eu busco um certo bem, só que eu busco ele de modo insuficiente. Aí é que surge a maldade, né? Só que quando a gente olha direitinho, e quando olha direitinho alguns exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês, exemplos epistêmicos, a gente vê que o coração humano é tão perturbado de tal maneira que sim, agentes buscam muitas vezes a maldade pela maldade. Eles buscam intencionalmente produzir ignorância. Eles buscam intencionalmente caçoar da virtude. Eles buscam intencionalmente zombar da bondade. Eles buscam intencionalmente desencorajar ou minar a humildade, a coragem, etc, etc, etc. Eles buscam intencionalmente fazer essas coisas. Tá? Então, esse ponto aqui para a gente é significativo, tá? A frase de Alfred é significativa. E aí que tá, minha gente. A malevolência, por ser especialmente uma forma de maldade, né? Ela vai ser uma oposição a sempre a um bem que é um bem, digamos assim, genuíno, tá? Então, há algo ali de valor. É claro que ela não pensa assim, talvez ela não pense necessariamente de modo consciente ali,
aquilo ali é a verdade, eu vou me opor à verdade. Às vezes sim, às vezes não. Tá? Mas, é, mas há algo que todos enxergam, que há um certo valor ali. E o que torna a posição dela malévola é justamente ir contra isso que tem valor. O que torna a posição dela malévola é ir contra isso que é importante. Então, o malévolo, ele vai fazer chacota de você quando você está buscando argumentos em favor da existência de Deus. Né? Ele vai zombar. Então, você está atrás, digamos assim, da verdade, e você é rigoroso para com a verdade, e você tem um certo cuidado para com a verdade. E a verdade sobre uma coisa intelectualmente extremamente importante, a coisa mais importante que existe, Deus, e o malévolo, ele vai rir disso, ele vai se opor a isso. Tá? E se buscar a verdade sobre Deus é um bem genuíno. É um bem genuíno. E é um traço de caráter fruto de uma pessoa que expressa uma bondade genuína. Né? Mas a pessoa que é malévola, a malícia dela e a perniciosidade dela vai ser justamente se opor a isso. Né? Eu lembro uma vez que eu ouvi um comentário de uma pessoa que ela estava falando, né? Aí ela só disse assim, eu lembro que ela disse assim, não, a gente tem que ver como é que tá esse texto lá no original, né? Porque eu já vi uma discussão que não é, e o pessoal começou a zombar desse rigor dela. Começou a zombar. Fulano quer ver o texto lá no original, blá, 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 blá. Né? Começou a ridicularizar isso. É claro que eu ver o texto no original pode ser claro que pode ser fruto do orgulho, né? Então eu quero mostrar às pessoas que eu sou cuidadoso. Mais uma vez, quando é fruto do orgulho, Bruno, é quando o amor a mim mesmo, ele excede o amor ao bem intelectual. Né? Então, nesse caso, o amor a mim mesmo, ele excede a busca sincera pela verdade, ou a busca sincera por compartilhar conhecimento, ou a busca sincera por ser cauteloso, ser epistemicamente humilde. Tá? Então, eu me coloco muito na frente. Mas aqui, minha gente, o malevolente, ele sempre vai tentar maldar. Né? E aqui eu queria, nessa segunda parte, para a gente abrir para discutir um pouco, eu queria falar um pouco sobre a estrutura um pouco da malevolência. Né? Sim, antes de falar um pouco da estrutura, esse último ponto, né? Então, assim, eu desprezo não apenas quem tenta buscar os bens epistêmicos, o conhecimento, a verdade, a sabedoria, o entendimento, a humildade, etc., mas quem tenta ser intelectualmente virtuoso, tá? Eu sempre vou buscar reprovar de modo pejorativo aquele que tenta ser intelectualmente virtuoso. Aquele que tenta compartilhar conhecimento, eu vou caçoar dele. Aquele que ama o conhecimento, eu vou zombar dele. Aquele que busca a verdade, eu vou tentar minar para que ele pare de buscar a verdade. Então, sempre vou me opor àqueles que estão tentando buscar o saber. Está tentando ser mais sábio, está tentando buscar. Eu não vou levar a sério as pessoas que fazem isso. E mais uma vez, por que, minha gente? Por causa da hostilidade da nossa natureza ao bem. E aqui tem um paradoxo, né? Porque a gente é criado à imagem de Deus. Então, há uma certa ressonância entre a gente e as bondades que Deus coloca, os bens que Deus coloca dentro da ordem da criação. Mas, por outro lado, a gente tem uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa faz com que a gente se oponha a essas coisas boas.
A natureza pecaminosa faz com que a gente se oponha a isso. Então, pensa nesse fenômeno aí, que é esse negócio de você ter que essa, digamos assim, cultura do cancelamento, que quer que determinadas pessoas se posicionem politicamente. Aí a pessoa diz, eu ainda não pensei suficiente sobre isso. Aí o pessoal fala, então você, e começa a pressionar a pessoa e começa a fazer chacota da pessoa por causa disso. Ou então a pessoa diz, não, num ambiente caótico e vicioso como o que nós vivemos, eu não quero me posicionar. E o pessoal começa a fazer chacota disso. Posso até ser que ela não queira se posicionar por motivos ruins, malévolos mesmo, né? Isso, Sandra, diz que está em cima do muro, né? Posso ser porque se a pessoa se posiciona, ela vai perder público, fãs, enfim. Só Deus sabe o motivo. Mas possa ser também que você não suporta ver uma pessoa equilibrada. Por isso que você caçoa de quem na sua cabeça é em cima do muro. Porque você não suporta a ideia de ver uma pessoa que consegue pesar objetivamente prós e contras, uma pessoa que, digamos assim, ela suspende juízo sobre determinadas questões, ela suspende juízo sobre determinadas coisas, e você não suporta ver uma pessoa que faz isso. Então, como você não suporta ver uma pessoa que faz isso, você vai zombar dela, você vai caçoar dela, você vai se opor a ela. Tá? Então, esse é o ponto, né? Eu me oponho àquilo que digamos assim, aquilo que é bem, né? Sete diz, já fui cancelado de formas justas e injustas, que nem tem graça mais para mim, né? Claro, Sete. Agora, o cancelamento geralmente também é um fenômeno de rebanho, né? Ou seja, eu pego e disponho um monte de gente para ir contra aquela pessoa específica, né? Para pressionar ela a fazer alguma coisa. Tem isso. E geralmente, Sete, o cancelamento, por ter essa característica de rebanho, então pressiona as redes sociais para ir contra o fulano, ou então eu pressiono a minha roda de amigos para ir contra o fulano, geralmente não existe cancelamento justo, em outras palavras, né? Cancelamento é sempre um mal. Claro que a gente não deve pensar que toda divergência é cancelamento, né? Isso aí é diferente. Existem divergências, existem pessoas que discordam, etc. E isso não é cancelar. Cancelar é uma ação também volitiva e ativa, quando eu pego e pego um grupo de pessoas e indisponho contra um fulano. E ela nunca é justa, porque pela própria natureza do cancelamento, né? As pessoas não pensam racionalmente os prós e os contras, né? Sandra colocou, né? Antes de firmar uma ideia definitiva a respeito. Justamente, Sandra, porque as redes sociais, elas têm essa cultura de, digamos assim, não ter paciência. A gente pensa, publica logo, etc. Então, a paciência que exige para o agente virtuoso, você não encontra nas redes sociais. Por isso que a propensão a você ser censurado lá é muito maior, né? Também tem isso, né? Natanael disse, eu me oponho a pessoas que dizem que são em cima do muro, mas na prática tende sempre para um lado. Isso eu acho desonesto. Porque isso é desonesto, né? Geralmente, em cima do muro é um termo epistêmico, digamos assim, pejorativo, né? Porque, na verdade, a questão é se a pessoa suspende o juízo. E há razões, pode haver razões para suspender o juízo. Para dizer, eu não sei se eu decido por um lado ou por outro. Isso é completamente legítimo, né?
Sim, Sete, claro. Mas eu entendi esse ponto também, né? Sete colocou aqui, justo no sentido de eu estar errado na colocação, né? Então, vê mesmo, minha gente, alguns traços para a gente caminhar para outra parte, né? Alguns traços desse vício da malevolência intelectual. Um que vem sendo estudado muito na filosofia é esse aí que vocês estão vendo, esse nome esquisito, agnotologia. Agno significa ignorância, logia significa estudo. Agnotologia, o estudo da ignorância. Tá? Por que os filósofos... já vou ler esse comentário aqui de Sander. O que os filósofos notaram? Eles notaram que com as redes sociais, você tem um fenômeno de empregar de modo deliberado a dúvida ou a ignorância sobre coisas. Você induz culturalmente a dúvida ou a ignorância, tá? Através de raciocínios, de dados científicos imprecisos, enganosos, através de argumentos filosóficos falsos, etc., a fim de que eu intencionalmente coloque em dúvida ou mine ambientes epistêmicos bem estabelecidos. Isso acontece muito dentro da comunidade cristã, ou fora dela, no que diz respeito à crença em Deus, por exemplo. Tá? Então, pensa no seguinte. Essa ideia de que Jesus não existiu, né? Essa ideia de que Jesus não existiu. A crença de que Jesus existiu, ela é uma crença tão historicamente certa que, assim, na verdade, você só tem um estudioso do Novo Testamento sério, né, o Robert Funk, que ele acredita que Jesus não existiu. Bruno, mas ele é um estudioso. Pronto, ele é um contra um trilhão. Existem, para ter uma ideia, existem muito mais estudiosos de qualquer outra área bem estabelecida do que com relação à crença que Jesus não existiu. Mas o que é que eu faço, né? Eu intencionalmente jogo, e é por isso que quando eu estava começando aqui no começo com Edvonaldo, né? Eu intencionalmente jogo a dúvida aqui. Né? Richard Dawkins faz isso. Ele faz isso com relação no livro Deus um Delírio. Né? Ele vai falar sobre a existência histórica de Jesus, e ele acredita assim que Jesus foi até um indivíduo que existiu, etc. Aí ele diz uma coisa bem interessante, né? E aí você vê aqui a plantação da agnotologia. O Dawkins diz assim, não, mas há dúvidas também sobre. Aí ele cita um cara lá da Alemanha, que nem estudioso do Novo Testamento do Jesus histórico cita entre aspas, a autoridade desse cara para dizer que há dúvidas sobre o assunto. Né? Outro dia eu vi ele numa entrevista aí no YouTube, aí uma dessas entrevistas dele no YouTube, aí perguntaram a ele sobre a existência histórica do Jesus, etc. Aí ele começa, primeiro, é um sujeito que a gente nem sabe direito se existiu ou não, etc. Agora, é muito interessante que o Dawkins, ele tem uma defesa do conhecimento acadêmico, da ciência, etc, 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 mas, perceba, o que é que ele faz? Né? Ele emprega da dúvida ou de uma certa cultura da ignorância. Né? Eu já vi ele dizendo também, olha, parece que Jesus é uma formação de outros mitos, etc. Não é somente uma questão de minha gente, de ignorância da parte dele. É uma questão também de botar em dúvidas coisas que, por exemplo, nesse caso aí, você tem algo que é muitíssimo bem estabelecido. E aí você coloca em dúvida intencionalmente, dizendo que está falando
tá do lado da verdade, blá, 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 blá. Então, eu dei um exemplo aqui da Bro Williams Tabaco, que essa empresa foi uma empresa específica que ela fez isso uma vez, né? Deixa eu mostrar para vocês um trecho do relatório deles, né? De um memorando, aliás. A dúvida é o nosso produto, a dúvida é a melhor maneira de competir com o volume de informações que existe na mente do público em geral. Também é meio de gerar controvérsias. Como assim, Bruno? Por quê? Porque a Bro Williams, quando começou a sair vários estudos e pesquisas acadêmicas que o cigarro faz mal, eles não tinham que ir contra a avalanche de estudos. Então, o que foi que eles fizeram? Eles intencionalmente, e aí depois esse memorando que eu li esse trechinho para vocês foi descoberto, eles intencionalmente começaram a minar a credibilidade daqueles estudos. Intencionalmente. Perceba, ele foi aí especificamente, não contra o conhecimento em geral, mas contra aquele conhecimento específico. Como é que ele vai contra aquele conhecimento específico? Colocando em dúvidas determinadas coisas. Tentando gerar uma certa cultura da ignorância. Mas não suprimindo, né, digamos assim, a liberdade de expressão, etc. Mas tentando espalhar incerteza sobre algo que mesmo eles sabiam assim que não era incerto. Então, é o típico do sujeito que, quando você vê ele falando nas redes sociais, ele parece alguém bem, tipo, bem radical. Mas quando você fala pessoalmente com ele, o sujeito não é tão radical assim. Né? Mas aí, não sei o que acontece, que o instinto de radicalidade dele aparece nas redes sociais. Mas quando você vai conversar direitinho, senta calmamente, você vê que ele não pensa exatamente daquele jeito. Né? A gnotologia funciona a partir dessa ideia aí. Né? Então, eu emprego dados históricos ou científicos, ou filosóficos, enganosos, imprecisos. Eu quero minar, o objetivo é esse. Isso é muito feito na política, isso é muito feito na religião. Eu quero minar o ambiente epistêmico. Eu quero colocar em dúvidas bens intelectuais, bens estabelecidos. Né? Ou então eu quero zoar que aquele agente é realmente um agente virtuoso. Quero mostrar que não é um agente intelectualmente virtuoso. Tá? Um outro modo aqui de malevolência é quando eu tento minar a sensibilidade epistêmica das pessoas, a sensibilidade intelectual. Tá? Ou seja, eu quero que as pessoas tenham padrões intelectuais baixos. Eu promovo a redução das exigências intelectuais. Tá? E quem é cuidadoso intelectualmente falando, essa pessoa vai ser digna de hostilidade e desprezo. Então, o exemplo que eu dei lá para vocês, né? A crença na existência de Deus. Não, esse negócio aí de debate com relação à existência de Deus, isso aí não resolve nada, não. Isso aí não vai para canto nenhum, não. Esse negócio também de você ser cuidadoso demais, de você ser prudente demais, isso aí, esse negócio de você estar sempre procurando uma razão, isso aí, eu lembro um diálogo que eu tive uma vez no Uber, um testemunho de Jeová, né? Que ele queria me convencer de que comemorar aniversário era um tipo de idolatria, né? E eu sempre pedia, certo, mas onde é que, na Bíblia, onde é que a gente pode ver uma base bíblica para essa ideia? Aí o Uber, testemunho de Jeová, rodeava e não me dava, né? Aí ele fez, Bruno, nem tudo tá na Bíblia. Por exemplo, fumar maconha. É errado, faz mal à saúde, danifica, mas não tá na Bíblia.
Aí eu disse para ele, mas assim, você aí, quando você falou aí do fumar maconha, você me deu uma razão, né? De algo que parte de um princípio bíblico, que a gente deve cuidar da nossa saúde, etc. Isso aí eu aceito. Agora, quando você fala sobre aniversário, você não me deu razão nenhuma. Não me deu motivo nenhum. Aí ele olhou para mim no espelhinho do Uber, né? Ele olhou para mim no espelhinho do carro. Aí disse: o problema é que. é, o problema é que você. Eu penso, é porque você quer ir mais para o lado filosófico, né? Você está pedindo demais. Você está querendo, digamos assim, eu vou mais pelo lado da fé, entendeu? Então perceba, aí o cara leva logo para o campo da subjetividade, né? E no campo da subjetividade acaba a discussão. Então, essa noção, né? Tipo, eu não preciso, você tem que aceitar isso, eu não preciso exatamente apresentar razões. E se a pessoa pede razão, você já se mostra hostil a ela. Né? Vanedia uma vez me falou, né, uma coisa que é interessante, né? As pessoas vão ter muito mais raiva se você defende uma posição de modo com evidências, com razões, se mostra equilibrado. Parece que o povo vai ter muito mais raiva disso. Justamente porque aqui as pessoas têm muito mais raiva, justamente por causa da oposição que é a ideia de argumentar, de ser sensato naquela posição, etc. Né? Sandra colocou aqui, né? É melhor demorar a bater o martelo acerca de algo, se inteirar melhor, verificar, ser honesto epistemicamente, do que ser Maria vai com as outras. Mas é a pressão de ser aceito, justamente, Sandra. Né? E a malevolência, Sandra, justamente ela vai para minar isso. Né? Aquele que se apressa comete pecado, Sandra. Sandra fez uma citação aqui, né? Justamente esse é o ponto, né, Sandra? Tipo, na malevolência, eu vou me opor a essa ideia de deliberar as coisas com paciência, de pensar as coisas com paciência, né? Eu acho muito interessante. Eu já vi várias vezes Craig dizendo assim, Dr. William Lane Craig, né? Ele dizendo assim, olha, tem esse e esse, mas eu ainda não pensei sobre isso, eu ainda não decidi melhor sobre isso. Eu ainda não raciocinei melhor sobre isso, eu ainda não me debrucei sobre isso. Quando ele responde toda semana lá no site dele, no Reasonable Fate, ele responde a essas questões. Já vi ele dizendo lá várias vezes, eu ainda não pensei cuidadosamente sobre essa questão. Preciso pensar melhor sobre essa questão. Né? Mas isso vai contra a nossa cultura da pressa. Né? Edvonaldo colocou, isso de estudar teologia serve para nada não. Justamente, eu estou me opondo ao conhecimento. Justamente enquanto bem do conhecimento. Né? Uma outra característica da malevolência é eu adotar uma certa hermenêutica da suspeita. Então, assim, eu passo a enxergar em tudo que a pessoa faz, eu passo a ver, assim, como uma espécie de... porque ela está querendo dominar. Tem uns mestres da suspeita, né? Nietzsche, Marx, Freud. Eles achavam que você não deveria necessariamente ver... A ideia de que você deve buscar a verdade, e buscar a verdade pela verdade, era uma ilusão. A verdade sempre serve a algum tipo de jogo de poder, algum interesse oculto, etc, etc, etc. Eu adoto aqui uma estratégia de hermenêutica da suspeita. E é claro que pode não ser, digamos assim, o vício da malevolência, quando eu penso que por trás daquela virtude há uma motivação perversa. Isso pode acontecer. Mas o olhar vicioso de tudo já olhar como, de considerar todos os bens como inimigo, e já de tudo olhar com a suspeita, com a hostilidade,
Esse olhar vicioso é que é problemático. C.S. Lewis diz, né, que o pior tipo de leitor é aquele que ele já lê sem buscar entender direito o que o outro está dizendo, sem buscar a intenção do autor. Ele já lê julgando. Ele já escuta para rebater, vai dizer C.S. Lewis. Ele já lê desconfiando. Então, se toda obra literária, você. Aí o pessoal chama isso de espírito crítico, né? Espírito crítico, entre aspas. Você já lê para desconfiar. E disse C.S. Lewis, não tem coisa pior ler uma obra do que você fazer isso. Você lê para desconfiar. Por que, Bruno, não tem coisa pior a se fazer? Porque você não escuta o que o outro está dizendo. Você escuta as próprias vozes, as próprias intenções, etc, etc, etc. Então, eu enxergo qualquer bem como fruto desse efeito inerentemente corrupto, tá? Sempre como um tipo de controle. E aí, para caminhar um outro ponto, né? A malevolência se expressa na hermenêutica da suspeita a partir do momento em que eu busco maldar quem realmente busca a verdade. Eu busco maldar quem realmente está atrás da sabedoria. Eu busco maldar quem realmente está atrás da prudência, etc, etc, etc. Eu busco maldar esse tipo de coisa, né? Então, eu sempre vou ver, eu nunca vou achar que a pessoa é realmente boazinha. Será que tu é tão bonzinho assim, hein? Será que tu é tão prudente assim, hein? Eu sempre busco trazer da virtude, eu transformo a virtude numa perversidade. Transformo a bondade em poder. Eu transformo o bem no mal. É isso que a malevolência busca fazer. É isso que essa hermenêutica da suspeita busca fazer. Então você aprende, você ensina as pessoas a assistirem filmes desse jeito, né? Já buscando intenções ocultas do autor do filme ou do autor do livro. Já buscando intenções malignas nisso, naquilo. Já buscando intenções perversas naquilo ou naquilo outro. Então esse aqui é um exemplo clássico de malevolência, né? E aí, minha gente, eu queria ver a possibilidade da participação de vocês, tá? Qual é a cura da malevolência? É a mesma que a cura lá quando a gente viu a preguiça intelectual, né? O vício da preguiça. A cura da malevolência é a adoração ao Deus verdadeiro. Porque a malevolência vem de um coração maligno, mal, perverso, ruim, malicioso, que tenta transformar o bem no mal. Essa é que tenta exaltar aquilo que é de ruim e tenta elogiar aquilo que é de bom. Boa noite, Maria. Então, a malevolência vem daí, né? E qual é a cura para malevolência? A cura para malevolência, a cura para perversidade epistêmica é justamente a adoração, a contemplação ao Senhor. Tá? A busca daquilo que é bom, verdadeiro e belo. Não à toa Filipenses 4:8. E não à toa a malevolência é uma oposição a Filipenses 4:8. Essa poderia também ser uma definição. A malevolência se opõe a Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. Aí eu vou, tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que é falso, tudo que é cheio de teorias da conspiração. Se aquilo é desonroso, eu vou buscar isso. Eu vou cultivar isso, eu vou espalhar isso, eu vou atrás disso. Né? Pensa no sujeito que ele passa o dia atrás de teorias da conspiração, né? Claro, ele pode passar o dia atrás disso por orgulho, por uma série de coisas. Mas ele pode passar o dia pela ideia de conspiração em si, a ideia de que está todo mundo atrás dele, a ideia de que ele tem um saber que ninguém mais tem,
etc, etc, né? E aí você baixa os padrões epistêmicos, porque a teoria da conspiração ela tem essa coisa de baixar padrões epistêmicos, de olhar com a hermenêutica da suspeita para tudo que está ao redor. Então, quando o cientista fala, você fica desconfiado dele. Quando o pastor fala, você já desconfia dele. Qualquer pessoa que fala, você já desconfia. E aí você tenta, digamos assim, cultivar ou maldar aquilo que é bom, honesto, verdadeiro, virtuoso, etc, etc, etc. Então, a cura para a malevolência vem justamente do nosso Senhor. Somente Ele pode fazer a cura para a malevolência. Né? Somente Ele pode ser a cura para esses danos que são cultivados no nosso coração. Seth colocou aqui, né? Minha gente, se vocês quiserem participar, fiquem à vontade, tá? Seth colocou aqui, ó. Toda ideologia pressupõe uma arrogância moral. Exemplo, um antirracista ou qualquer outra ideologia, ele vai levar suas ideias a um nível tão alto de bondade que todos os que estão fora de sua cerca ideológica são do mal, né? Sim, claro. E às vezes, quando é que o malevolente ele pode, digamos assim, usar da ideologia, né? Justamente quando ele ativamente, intencionalmente, ele tenta minar colocar em dúvida determinados tipos de coisa, né? Determinados tipos de bem. Não pensar sensatamente sobre as coisas, né? Aliás, ele não suporta quem pensa sensatamente sobre algo. Então, para dar um exemplo, né? Tem um documentário na internet que é muito bom chamado Paradoxo da Igualdade, né? E aí o documentário basicamente ele traz estudos nesse documentário que visam mostrar que existem diferenças biológicas no cérebro de homens e de mulheres. Isso não é fruto de uma construção social. Há inclinações e preferências de fato. Você encontra fácil esse documentário, põe assim, Paradoxo da Igualdade legendado e você encontra isso no YouTube. Mas o que é mais interessante no documentário é no episódio 1, que são vários episódios, mas no 1 especificamente, quando tem uma mulher que ela fica com raiva do cara, quando o cara diz, tem esses estudos que mostram isso. Aí ela diz assim, por que alguém vai buscar esses estudos? Por que alguém vai buscar estudar esse tipo de coisa? Por que alguém vai buscar estudar isso? Né? E ela fica com raiva mesmo. Né? E é muito interessante essa ideia aí, né? Ou seja, você se opõe ao fato da pessoa ir lá e estudar aquilo e pensar sensatamente sobre aquilo, né? Você se opõe a isso, né? Esse exemplo desse documentário, Paradoxo da Igualdade, é um exemplo disso. Natanael botou aqui Mateus 6, 22 e 23, né? Os olhos são como lâmpadas que iluminam todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Ele está falando aqui do olho concupiscente por dinheiro, né? Lá no contexto de Mateus. E aí, tem o ponto aí, como mina a gente. E a gente pode trazer um princípio daí, né, Natanael? Tipo, a maldade é assim, a maldade cega a gente, mina a gente. De modo que a gente se opõe a isso. Então, por exemplo, quando a gente gosta do cara que é o encrenqueiro, tipo, não sei com quem eu estava conversando, né? Um dia desse, a gente estava conversando o seguinte: quer saber quem é a pessoa? Olhe para as pessoas que ela curte, admira. Tinha alguém que estava dizendo uma coisa assim. Quer saber as pessoas que ela segue, as pessoas que ela acompanha, as pessoas que são objeto da sua admiração, as pessoas que ela imita, né? Então,
Eu não vou citar nomes, mas você pega aquele programa Vejam Só, né? E aí você vê exemplos, muitas vezes, de debates ali, de pessoas que tentam intencionalmente irritar, tirar a paciência. E aí tem de malevolência, né? Tem de malevolência. Tem de malevolência porque, mais uma vez, primeiro existe aí uma certa oposição à verdade. E existe uma oposição a se estressar. E tem gente que parece que ela tem uma frieza de tentar fazer isso e ela se manter calma, né? Ela faz isso, tenta tirar a paciência dos outros e ela consegue se manter fria, calma, etc. Não fica mais nervosa que o oponente. Mas ela quer desestabilizar o oponente. Então, essa ideia de que num debate, numa discussão, você tenta desestabilizar o outro, é justamente fruto de um coração malevolente. Porque a paciência, a busca pela verdade, a investigação eficaz são bens epistêmicos. E você, quando você tenta tirar a paciência dos outros, intelectualmente falando, você está se opondo a isso. E você se opõe a isso para ver o outro perder a paciência, para ver o outro se estressar. Então, perceba, é a oposição ao... Por isso que é malevolência, porque é a oposição ao bem enquanto bem. Tá? Então, você, digamos assim, você quer ver o circo pegar fogo, você quer ver a coisa pervertida. Isso vindo de um cristão é mais ainda vergonhoso, né? Porque o cristão, enquanto sal e luz, ele tem que prezar por um ambiente epistêmico onde a pessoa possa pensar calmamente, pacientemente, buscar a verdade, ver a verdade por si, ela tem que ter aí uma certa paciência moral, intelectual, etc. E você, enquanto cristão, querer ver o outro perder as estribeiras é algo terrível. É justamente uma oposição ao fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é a paz. E você se opõe a esse fruto do Espírito. Você se opõe à paciência pela paciência para tentar desqualificar, desestabilizar, etc, etc, o outro. Né? E daí, às vezes você faz algum outro comentário para irritar, etc, justamente porque você quer tirar o pior do outro, não o melhor do outro. E a malevolência intelectual, ela tem essa característica. Né? Tô querendo aí tirar o pior do outro. Sete botou aqui, né? Já vi um cara defender uma ideia correta sobre vacina e tal, e um parente meu disse que o cara que defendia a vacina não era para ser levado em conta, que ele era um maconheiro e defendia as drogas, né? Aí nesse caso eu estou tentando, tipo, desqualificar a pessoa, é um que a gente chama na filosofia de ad hominem, né? Eu tento desqualificar a pessoa pelo como a pessoa é. Ou seja, eu não vou contra a ideia, né? Então, se eu me oponho a uma ideia, eu devo ir contra a ideia, não necessariamente contra a pessoa que defende a ideia, né? E eu preciso também ser uma pessoa virtuosa para fazer isso. Então, eu tenho que desconfiar menos da pessoa e tenho que encarar seriamente a ideia, né? A Ivanedia colocou, acho que foi com Vanedia que eu falei essa, ou ela falou para mim, eu não lembro essa parada, né? Vanedia colocou aqui, aí tem um pessoal que admira justamente o cara que no debate faz isso. Aí você vê se o coração da pessoa está voltado para o que é virtuoso ou não. Né? Ivanedia botou aqui, estavam conversando sobre isso. Justamente isso, né? Então, minha gente, a gente tem que começar a ver o quanto a nossa natureza pecaminosa está entrincheirada no coração da gente. O coração da gente tem uma malignidade. Então, ó, essa ideia para mim é uma ideia, tipo, esse exemplo para mim é um exemplo que expressa muito isso. É um coração maligno, aquele que quer ver os outros perderem a paciência. É um coração maligno, aquele que quer ver os outros defenderem falsidades. É um coração maligno, aquele que quer botar dúvidas
sobre coisas que são bem estabelecidas. Então, o cara, muitas vezes, na igreja, ele chega e ele é o inteligentão, entre aspas, cabeça aberta. O que significa cabeça aberta? Significa que ele fica botando dúvidas, coisas das escrituras. Né? Que dentro da comunidade cristã é algo, digamos assim, é uma fonte significativa de conhecimento. E tem aí, e tem um malevolente que é covarde, né? Porque muitas vezes ele vai botar em dúvida para aquele irmão que não sabe responder, para aquela pessoa que não sabe responder. Ele não vai pegar a dúvida dele e realmente encarar a pessoa que sabe responder para lidar com ela, né? Porque ele não quer lidar com ela, ele quer é por isso que a malevolência é a oposição ao bem como bem. Ele quer minar o ambiente. Ele quer trazer, ele quer ver o circo pegar fogo, para citar Alfred. Ele quer ver o ambiente ser comprometido, epistemicamente falando. É isso que o malevolente faz. Então, por isso que ele vai começar a citar algumas coisas que realmente não tem como o povo rebater. Né? Ele não vai para os pares, para pessoas que estudam, para lidar com aquilo. Né? Eu lembro que uma vez eu tive uma vez não, esse ano, né? Tive um aluno do 6º ano que ele chegou para mim e disse: professor, eu estava com uma dúvida sobre o dilúvio, perguntei ao professor fulano de tal e ele não soube responder, professor. E aí eu fiz, não soube responder, professor. E aí ele ficou colocando em xeque se era para eu realmente estar com essas dúvidas. Aí eu fiquei um pouco desconfiado desse aluno, né? Que eu conhecia o professor que ele estava falando. Fiquei desconfiado. Aí eu disse, certo, mas como foi que tu fez essa dúvida? Como foi que tu tirou essa dúvida? Como foi que tu expôs essa dúvida? Né? Tu já foi no Google pesquisar isso aí? Aí eu puxei meu celular, aí botei lá, 3 minutos de pesquisa aqui no Google. Eu achei rapidinho. Tu foi no Google? Ah, não foi no Google, não? Então, como é que você está dizendo assim? Tipo, me parece que essa dúvida, então, fulano, não vem de uma certa sinceridade, viu? Porque você poderia muito bem, você sabe, você conhece, você poderia ir muito bem ter pesquisado isso, poderia não? Ter visto isso, não poderia não? Mas por quê? Você queria o quê? Testar lá o professor, fazer o quê? Então a gente tem que ter cuidado com as nossas dúvidas, fulano, etc. Um aluno meu do 6º ano, né? Então a gente tem que ter cuidado, a filosofia não é esse tipo de dúvida, porque esse tipo de dúvida não é virtuoso. A gente precisa, digamos assim, criar um ambiente saudável, onde a dúvida seja para alcançar a verdade e não para testar alguém, para ver alguém em apuros, para ferrar com alguém, para minar alguma crença, alguma coisa, etc, etc, etc. Né? A dúvida tem que visar a verdade. Senão ela é malícia, não dúvida. Então é esse o ponto, né? Né, minha gente? Tipo, mais uma vez, a exaltação da ignorância, a exaltação do orgulho, a exaltação da arrogância, a exaltação do mal pelo mal, né? A exaltação da agonia, da pressa, do se posicionar, da cultura do cancelamento, do dizer, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, etc. Isso aí é um tipo significativo de comprometedor, né, dos bens intelectuais, das virtudes intelectuais, da verdade, da bondade, do entendimento, da sabedoria, etc. Né? Minha gente, mais alguém tem algum ponto, alguma coisa, alguma dúvida, algum ponto que gostaria de trazer, minha gente? Baseado nessas coisas que a gente falou, nessas coisas que a gente fez, nessa última reunião do ano, nossa. Só dando um aviso, tá, minha gente? Eu não sei se eu falei para vocês semana passada, mas eu falei com algumas pessoas e
próximo ano, quando a gente voltar às nossas reuniões, a gente vai ter algumas palestras de alguns sujeitos muito especiais, tá? Tem uns que entrei em contato já, se dispuseram, outros estão para vir. Então, aguardem que nomes muito especiais vão estar conversando para a gente, falando gente, e como Pedro ele não pôde estar aqui hoje, mas como ele tinha pedido uma vez, né, tipo, trazer também alguns outros temas tradicionais aqui da ABC2 que a gente tinha no começo, por exemplo, criacionismo, evolução, etc., e trazer pessoas sensatas que poderiam conversar sobre esses temas, né? Então, isso aí também foi algo que eu andei dando uma pesquisada para ver essa possibilidade, tá? Vanedinha botou aqui, trazer Craig de novo. Tem um outro pessoal aí, minha gente, e que eu queria montar uma coisa que vai ajudar, inclusive, a quem tem dúvidas sinceras sobre esse assunto, tá? Esses assuntos que eu falei aqui. Eu gostaria de seguir uma indicação que um líder também lá da ABC, já do Grupo de Brasília, ele me indicou, né? Então, a gente pode trazer alguém que entenda muito sobre criacionismo de terra jovem, numa reunião, e aí a gente pode, na outra reunião, só fazer questionamentos a ele, só fazer perguntas a ele, uma espécie de roda viva aqui, tá? Só de questionamentos, dúvidas, etc, etc, etc. Ou então a gente pode trazer o cara lá que defende o criacionismo evolucionário, e depois uma outra só de questionamento, só de dúvidas, só de questões para ele, etc. Eu acho que esse seria um exercício legal, inclusive, para gravar a reunião, colocar no YouTube. Eu acho que isso aí seria algo significativo para a gente, tá? Fazer uma espécie de, digamos assim, roda viva também sobre alguns desses assuntos com algumas pessoas que realmente entendem desses assuntos, tá? Acho que isso aí ia colaborar e ajudar muito. Tem mais algum ponto, minha gente? Ou a gente pode orar para encerrar? Então é isso, minha gente.